Olhe ao seu redor. O que você observa? Explique para você mesmo para que isso serve ou qual a importância isso que está à sua volta tem na sua vida. Você conseguiria fazer uma frase relacionando duas coisas que estão à sua volta? Note que você usou palavras para explicar o que está à sua volta. E não apenas uma. Você conectou palavras, conectou os objetos à sua volta. Agora imagine que você não tivesse nenhuma dessas palavras. Percebe como não é possível entender o mundo e explicar as coisas sem as palavras? É justamente quando adquirimos a linguagem que passamos a compreender e explicar o mundo. Em outras palavras, a linguagem organiza nosso pensamento, nossa forma de interpretar, explicar e agir. Isso significa que podemos mudar nossa forma de pensar sobre determinado fenômeno, como a pobreza, quando conhecemos novas formas de explicá-lo, um outro jeito de organizar as palavras, inserindo palavras novas, ideias novas e formando um novo conceito sobre aquilo. Por exemplo, um companheiro que olhava para uma ocupação e achava que era um bando de vagabundo agindo contra a lei. Esse era o conceito que ele tinha na sua cabeça. Ele usava palavras para explicar isso para ele mesmo, provavelmente porque era a única versão que ele conhecia. Mas daí ele conhece a luta. Ele aprende novos conceitos. Aprende que são terrenos desocupados que não cumprem a função social da propriedade, prevista na Constituição. Ele aprende que todos temos o direito a uma moradia digna e que isso está na lei. Ele muda, então, a sua visão sobre uma ocupação, porque aprendeu novas palavras e conceitos para explicá-la. O pensador homenageado de hoje foi quem estudou a fundo essa ideia de que a linguagem estrutura a nossa forma de pensar e de agir sobre o mundo. Lev Vygotsky é o seu nome, um dos maiores nomes da psicologia da educação, área que estuda como ocorre o desenvolvimento do aprendizado. Vygotsky, que faleceu na data de hoje, há 86 anos, nasceu em Moscou, na Rússia. Viveu intensamente o período da Revolução e da fundação da União Soviética. Era um marxista convicto. E, inspirado nas ideias de Marx, fundou uma linha de estudo chamada Psicologia Histórico-Cultural, que procurava investigar como a mente, a psicologia, se constrói na interação com a cultura. Para o Vygotsky, a nossa interação com o mundo, que está à nossa volta, sempre acontece mediada por ferramentas. Em outras palavras, entre nós e o mundo, sempre há um terceiro elemento que nós usamos para satisfazer nossas necessidades, para entender e agir sobre o mundo. Esse terceiro elemento ele chamava de ferramenta e dizia que elas podem variar entre culturas e grupos sociais, mas dizia também que elas podem ser de dois tipos. O primeiro tipo são as ferramentas que ele dizia que são materiais e externas, ou seja, que estão fora de nós, como um martelo, um serrote, um fogão, um celular ou um computador, coisas úteis para satisfazer nossas necessidades e modificar o ambiente em que vivemos. Mas Vygotsky dizia que tem um outro tipo, um segundo tipo de ferramenta, que são as ferramentas internas, psicológicas, como é o caso da linguagem. Por meio da linguagem, a gente pode pensar, por exemplo, em coisas que não estão presentes, porque as palavras representam elas na nossa mente. Por exemplo, se eu falar a palavra árvore, irá surgir uma imagem de uma árvore na sua cabeça, mesmo que ela não esteja na sua frente. Podemos também, por meio da linguagem, explicar as coisas e planejar as nossas ações no campo mental. Portanto, a linguagem nos auxilia a organizar o próprio pensamento, modifica a nós mesmos e possibilita que transformemos o mundo à nossa volta. Para o Vygotsky, nossos conceitos, ideias, explicações não brotam na nossa mente, mas são internalizados na nossa interação, na experiência com o mundo externo, com outras pessoas que nos apresentam conceitos, ideias e explicações. Mas não é que a gente só copia o que vem de fora, como se fosse uma máquina de Xerox. A gente pode criar nossa própria compreensão sobre as coisas, relacionando conhecimentos. É por isso que é tão importante ter novas experiências e aprender novas formas de ver as coisas, ampliando nossos conhecimentos sobre o mundo. Ampliar dessa forma a nossa maneira de explicar as causas das desigualdades e da pobreza, e também as possíveis soluções para esses problemas. Como dizia Vygotsky, o conhecimento é uma ferramenta não só de compreensão do mundo, mas de ação e de transformação do mundo. Possamos usá-lo como uma arma para a nossa libertação individual e coletiva. Afinal, quem sabe mais, luta melhor. MTST, a luta é pra valer. America
bate e volta. O que quero que pode é